Queridos amigos, amigas, que Deus nos abençoe. Nós vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o capítulo 9 da terceira parte das leis morais e vamos dar continuidade hoje ao estudo da lei de igualdade, que é o capítulo 9, como dissemos. Hoje nós vamos estudar parte do item desigualdade das riquezas, que vai do item 808 a 813, e hoje nós vamos estudar os itens 808 a 810. Kardec então pergunta aos espíritos na questão 808: a desigualdade das riquezas não se originará dadas faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizes? Kardec busca saber aqui nesta questão as causas das desigualdades das riquezas, fundamentando sua resposta nas respostas anteriores que os espíritos falaram, quando estudamos as desigualdades sociais, e que falam sobre essas diversidade das faculdades, de acordo com as escolhas, com o projeto, o trabalho, o intelecto moral de cada um, o trabalho realizado, o que é, na realidade, a desigualdade do merecimento. Mas, para a desigualdade das riquezas, os espíritos, então, como ele perguntou, os espíritos vão responder que há duas razões para a desigualdade das riquezas, e não uma só. Não é somente das faculdades, por isso que eles respondem sim e não. Então, primeiramente, respondendo sim, ou seja, a desigualdade das riquezas, sendo fruto da desigualdade das faculdades, ela vai dar aos indivíduos a capacidade de adquirir de forma diferente os bens, de forma legal, de forma moral. Riqueza construída do trabalho honesto, do esforço pessoal do indivíduo, da escolha da forma de vida que o indivíduo busca viver em função de sua aptidão, de seu interesse, das suas faculdades, o que está inteiramente de acordo com a lei natural. Então, há essa desigualdade da riqueza, que é uma desigualdade também natural. E os espíritos também complementam a resposta dizendo, em seguida, com um não. Ou seja, nem sempre é apenas das faculdades. Aí eles complementam esta resposta dizendo que as riquezas construídas de forma ilícita, pela esperteza, pela exploração dos mais fracos, dos mais incapazes, mas aquelas também que sejam legais do ponto de vista da lei humana, mas que se originam, não se originam de suas faculdades, de seu merecimento, são frutos de velhacaria e não condizem, então, da lei, da justiça, de amor e de caridade, da lei moral. Não estão condizentes com esta lei. Ainda que acrescentam, que as riquezas que se originam do roubo, dos desvios de bens ou de valores de qualquer espécie, das tomadas dos bens materiais pela força, estas realmente são frutos de vícios morais, pois estão diretamente ferindo a lei de Deus, a lei moral. Logicamente, nesses dois casos da velhacaria e do roubo, a riqueza é fruto de paixões más, de paixões ruins. E aqueles que o praticam, gozem dos bens terrenos assim adquiridos, se comprometem perante as leis morais e terão que responder por este desvio moral, não só pela expiação que advém do desvio, mas também deverão reparar o mal praticado para se quitarem perante a lei divina. Isso acontece através das reencarnações, do arrependimento inicialmente, e vão buscar reencarnações reparatórias
para aquele desvio moral, para consertar, na realidade, a sua trajetória evolutiva. Mas Kardec, então, pergunta sobre uma outra situação. Aliás, ele não pergunta, ele faz uma afirmação na letra A desta questão. Ele diz o seguinte: mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más. Os espíritos, então, esclarecem. Que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso o que Deus julga, e eu te asseguro que seu juízo é mais severo que os dos homens. Veja que beleza de resposta, né? De ensinamento, porque Kardec faz uma afirmativa. Os espíritos, então, comentam maravilhosamente. Ele diz que da riqueza herdada, conforme as leis humanas, conforme as leis da sociedade. Os espíritos respondem que a fonte da herança pode não ter sido de uma riqueza construída pelo trabalho honesto, de forma pura. Pode ter como fonte uma injustiça perante a lei divina, a partir de uma expoliação, de uma violência, de uma riqueza adquirida pelo roubo, pela velhacaria, como vimos atrás. Vejamos então, gente, o comprometimento, meus amigos, das pessoas que recebem uma riqueza por herança, independentemente da fonte. Primeiramente, independentemente da origem, né, vem a intenção daquele que recebe. A intenção, que pode ser por cobiça, por desejos vis, de apenas desfrutar, gozar da riqueza, sem dar utilidade à sociedade daquilo que recebe, sem aplicar de forma a construir o progresso, alimentando então uma paixão egoística, vaidosa, orgulhosa, muitas vezes apressando mesmo a morte daquele que deixará a herança. Os espíritos perguntam: esses sentimentos são louváveis? Embora as leis civis não vão buscar, não vão ter esta informação para que o indivíduo seja punido, por isso Deus julga pela intenção. Pela intenção. Assim, mesmo que a justiça dos homens não alcance essas criaturas, então, elas não estarão muito mais, aliás, elas estarão muito mais comprometidas com a lei divina, com a lei que está na consciência e que terão, mais cedo ou mais tarde, que responder pelos maus desejos e pelo mau uso que fizeram. Agora, se for justa, por meio da honestidade, do trabalho, será uma prova para quem a receber. E isso vamos estudar em questões posteriores, quando nós estudarmos provas da riqueza e da miséria. Kardec, então, complementa esta questão, 808 e 808A, com a seguinte questão, 809. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que os outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter às mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele, se assim o compreende.
se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este o último quem a provoca. Aqui ainda temos a questão da fonte da riqueza. Ninguém é responsável pelo erro, pelos desvios morais do outro, mesmo que sejam seus antecedentes. Como nos disse Jesus, caracterizando a justiça divina, a cada um segundo as suas próprias obras. Assim o herdeiro, se não sabe de como foi adquirida, a forma como foi adquirida a riqueza que veio até suas mãos, não tem responsabilidade sobre a fonte da riqueza, sobre a forma como ela foi adquirida. Mas temos que considerar que qualquer coisa recebida por herança, uma riqueza recebida por herança, e que não tenha sido construída pelo trabalho do próprio indivíduo, é uma prova para aquele que a recebe, não resta a menor dúvida. E se for uma fonte se vier de uma fonte injusta, como dizem os espíritos, que nós vimos lá atrás, da velhacaria, do roubo, aquele que a recebe terá como prova reparar o mal praticado, reparar a injustiça, o que viria, inclusive, a beneficiar não somente o herdeiro, aquele que está fazendo esta reparação, mas também o espírito daquele que cometeu a injustiça, se for feita esta reparação em nome dele. Não é raro que esse espírito, pelo arrependimento, influencie o herdeiro para reparar em seu nome a injustiça praticada, o que então lhe é fonte de grande alívio. Do contrário, sofrerá ainda mais, vendo os desvios daqueles que receberam a herança e fizeram apenas dela uma fonte de gozo, de prazeres, alimentando o egoísmo, orgulho, vaidade, muitas vezes até mesmo as dissensões familiares. Vemos aqui, meus amigos, a sabedoria divina. Se o indivíduo tem posse de uma riqueza, a sua responsabilidade de fazer bom uso dessa riqueza é muito grande, principalmente se for adquirida por herança. Passar bem por esta prova é importante. E se souber que veio de uma fonte injusta, a sua responsabilidade de reparar a injustiça por meio do emprego desses recursos para aqueles que foram prejudicados, isto será de grande valia para o seu adiantamento moral. Kardec, então, continua na questão 810. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável, depois da morte, pelos destinos que lhes houver dado? Resposta dos Espíritos. Toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras. Sempre entendei o bem. Olha que pergunta e resposta. Kardec aqui afirma, se o indivíduo não desrespeita o que as leis humanas estabelecem, sem quebra da legalidade, ele pode dispor de seus bens do modo que ele quiser, mais ou menos equitativo, vamos dizer assim. Mas ele quer saber então dos espíritos se o indivíduo que assim age será responsável depois da morte pelo destino desses bens? O que ocorrer com aqueles que recebem, ele será responsável? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre das outras. Sempre entendei o bem. E realmente,
os espíritos estão respondendo com um conceito geral, com um princípio geral, uma vez que a questão varia muito de acordo com a intenção de cada um, de como ele dispõe de seus bens, sem ferir as leis humanas, a forma como escolhe de distribuir. Muitas vezes ele já sabe, antes de reencarnar, que receberá uma herança, é a sua prova. Então ele escolhe todas essas situações. Daí a necessidade de nós, né, do indivíduo, meditar, pedir ajuda aos bons espíritos, pedir ajuda ao seu anjo de guarda antes dessas decisões, de modo a se inspirar para fazer o melhor na sua escolha. Aliás, em todas as nossas ações deveríamos agir desta forma. Mas a escolha é sua, a escolha é de cada um. Eles podem nos inspirar, mas a escolha é de cada um de nós, como em todos os atos. Por isso os espíritos dão como resposta esse princípio geral, que deve nortear todas as ações dos indivíduos. Porque aquilo que fizer de bem, bons frutos darão. Mas aquilo que fizer de outra forma, maus frutos darão. Isso sempre, sempre será assim. Não é uma vez ou outra. Isto é da lei. A semente boa semeia a vida. A má semente vai semear a morte, a destruição. Vai semear o infortúnio. Então, é bom que a gente saiba escolher a semente que nós estamos lançando nessas situações. Todavia, se nessas decisões o indivíduo também procurar prejudicar alguém com a intenção de prejudicar, colherá então esses frutos amargos. Porque depois da sua morte, a sua consciência cobrará o mal, a injustiça praticada sempre, sempre. Por isso, essa necessidade nossa, né, de melhorar cada vez mais os nossos pensamentos, as nossas ações, para que elas sejam sempre boas. Se forem erros involuntários, naturalmente isso é levado em conta. Mas se forem erros voluntários, com a ideia de prejudicar, nós seremos muito mais responsáveis. Vamos então parando por aqui nessas nossas reflexões de hoje. No próximo vídeo nós daremos continuidade ao estudo deste item, refletindo sobre as questões 811 a 813. A todos vocês, amigos e amigas, muita paz, que Deus nos abençoe. Até mais.